Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje é dia 30 de abril de 2024. A gente está iniciando aqui o segundo dia da nossa aba Comigrar, a Comigrar livre dos antropólogos, antropólogas e antropólogos brasileiros. E, enfim, essa é a nossa quinta mesa sobre saúde, né? Eu agradeço de antemão a participação de vocês e já, sem delongas, passo a palavra ao Alexandre, que vai cuidar da mesa. Alexandre. Obrigado, Igor. Obrigado pela introdução. Então, bom dia a todas e todos. A gente vai começar, então, agora a mesa Antropologia, Saúde e Migrações, que acontece no contexto dessa Conferência Livre Nacional de Antropólogos da Migração, Antropólogos, Antropólogas e Antropólogos da Migração, e que integra o processo de mobilização da Comigrar, tentando pensar também em respostas, não apenas, enfim, a partir das nossas pesquisas, respostas que possam acarretar em alguma mudança prática e na elaboração de políticas públicas de migração aqui no país. Hoje a gente tem uma mesa bastante interessante. Eu vou já começar passando a palavra, então, para Fabiane Vinente. A Fabiane é antropóloga, é técnica em saúde pública e pesquisadora do Laboratório de História e Políticas Públicas de Saúde do Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fundação Oswaldo Cruz, no Amazonas. É docente no mestrado profissional em saúde da família e colaboradora no programa de pós-graduação em saúde e condições de vida na Amazônia. Então, Fabiane, 15 minutos, por favor. Bom dia. Eu vou tentar projetar uma tela. Se não der certo, eu mandei para o seu WhatsApp, Alexandre, a apresentação, e aí, se eu não conseguir, eu vou pedir para você colocar, tá bom? Um minuto. Bom, eu comecei a pensar nessa apresentação a partir da proposta de uma mesa que falasse de antropologia e saúde e migração, né? E aí a minha origem como antropóloga, vamos dizer assim, ela é na etnologia indígena. E a gente sempre fala de ouvir os velhos, né? Quando a gente vai nas comunidades e começa a trabalhar, a gente sempre pensa em quem que a gente vai ter como interlocutor. E aí eu fui ouvir os velhos, né? Eu fui pegar onde é que começa esse interesse da antropologia, já que a minha apresentação ia ser a primeira. Eu vou pedir para vocês me avisarem quando faltar 5 minutos, tá bom? Por favor. Bom, e aí a gente foi pensar e começou a olhar um pouco sobre como é que esse interesse começa, né? Vocês estão vendo a apresentação? Então, sim. Tá, vou tentar colocar na tela cheia. Não sei se vai dar, não estou mais vendo vocês, então, se ficar parado no mesmo slide, por favor, me avisem. Bom, então a gente foi pensando em introduzir esse debate, né? A gente vai olhar para os nossos velhos aqui da antropologia. Então, a gente encontra Franz Boas falando lá no início do século XX sobre como é que os imigrantes, no caso dos Estados Unidos... Oi? Eu não sei se você passou o slide, mas não está dando... Eu imaginei que isso fosse acontecer. Isso. Eu vou manter aqui... Eu vou manter nessa tela, que não é a tela cheia, tá bom? Porque isso acontece muito, não sei por quê. Mas é o único jeito da gente passar slide. Então, a gente tem um contexto assim, de profundo racismo, né? Não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do Ocidente, em relação, inclusive, à migração, né? E o Franz Boas ele começa a fazer alguns estudos sobre... que era algo muito comum na antropologia na época, ainda é muito forte, né, na tradição da antropologia americana, que é mensurações antropométricas, né? Então, ele media crânios de várias gerações de imigrantes para poder comparar. E aí a gente pensa, nossa, isso é horrível, né? Como é que você faz esse tipo de abordagem? Mas naquela época, além disso ser algo muito comum, ele estava muito preocupado em provar justamente que não havia motivo para se pensar
em termos de raça, né, para, por exemplo, planejamentos de políticas públicas de migração nos Estados Unidos. Havia um interesse muito grande em barrar determinados migrantes, né? E aí a gente tem toda a questão de raça, né, e da origem desses migrantes. Não eram todos que eram barrados, mas havia essa ideia de que alguns imigrantes eram indesejáveis, e ele buscava justamente desconstruir isso, fazendo comparações e aí provando a partir desses experimentos que não havia nenhum fundamento para a ideia de raça, né? O que havia, na verdade, eram adaptações mediante a alimentação, mediante o ambiente, né? Então, gerações diferentes de imigrantes apresentavam mudanças corporais em função dessas diferentes formas de se alimentar e tipo de trabalho e forma de vida que esses migrantes iam constituir nos países de acolhimento. Então, nessa abordagem, ele escreve sobre isso algum material, né? A gente tem mudanças de corpo em descendentes de imigrantes, que é um artigo bem conhecido dele, e A Mente do Homem Primitivo, né, que, apesar do título, vai justamente ser o principal balizador desse combate à ideia de raça, enquanto um fundamento para a política e para as relações de modo geral. Então, a gente tem um interesse da antropologia nesse momento a partir dessa questão, né? E não é exagero pensar que a gente tem a antropologia começa a se interessar por migração a partir da ideia de combate ao racismo, né? E justamente tendo a migração como um palco, né? Como um elemento importante dessa questão. E aí a gente tem, né, a partir do desenvolvimento dessa antropologia, que é muito nos Estados Unidos, esse interesse também em comunidades, né, em comunidades de descendentes de imigrantes. Então, nesse contexto, a gente tem o trabalho do William Foote White, o Sociedade de Esquina, que é um texto seminal até hoje, né, a gente estuda um pouco sobre observação participante e metodologia de pesquisa em campo a partir do Foote White. E ele vai justamente abordar uma comunidade de descendentes de imigrantes italianos, né, em Boston. Esse é um estudo bem clássico, mas é um de vários que foram feitos nesse mesmo período, utilizando essa abordagem, né, do migrante como a questão étnica, né, que era o termo utilizado na época. Então, a gente se desloca da questão racial por si só e começa a olhar para a comunidade, para as relações, né? E isso também tem uma repercussão muito forte na questão, por exemplo, da assistência social. Então, esse trabalho do William Foote White, ele é bastante... ele tem um elemento muito forte nessa área de serviço social, porque era justamente nesse campo de discussão com os assistentes sociais daquele território, que ele ia construindo algumas das ideias dele. Então, isso também é um elemento importante quando a gente fala de saúde e migração, né? Ela é uma área que vai dialogar com outras áreas de uma maneira muito mais profunda, talvez, do que outros campos de antropologia. Então, a gente tem aí uma antropologia que está olhando para comunidades migrantes, para serviços públicos, não só de saúde, mas também de educação, de assistência social, né? E que vai formar, digamos assim, as primeiras preocupações dos antropólogos que vão se dedicar a isso. E, paralelo a isso, também a questão do desenvolvimento de técnicas, né? A observação participante não mais numa comunidade indígena ou numa aldeia, mas sim na cidade, né? Em enclaves de imigrantes, em bairros, e toda a relação complexa que isso vai acarretar. Então, complexidade é um tema muito interessante para pensar saúde e migração, porque a gente vai ter que estar observando sempre questão cultural, história, a relação, a intermedicalidade, a política, a economia, a ideologia, a tecnologia, né? O poder. Então, por exemplo, quando a gente pensa na migração venezuelana, desculpa o barulho, gente. A gente pensa na migração venezuelana, a gente tem um componente de política externa muito forte, né? Porque essa migração ela foi uma migração calculada, ela foi uma migração que foi, vamos dizer assim, desenvolvida a partir de estratégias geopolíticas de combate ao governo da Venezuela.
né? Então, a gente tem um cálculo político que dá origem a todo esse fluxo de pessoas. Então, é muito importante a gente olhar para essas questões, olhar para os sistemas de saúde que esses imigrantes atravessam, olhar para a forma como esses imigrantes estão sendo recebidos aqui, mas também como eles saíram de lá, né? Então, por exemplo, a gente tem, justamente por causa do embargo contra a Venezuela, problemas de cobertura vacinal, né? Então, a gente tem que olhar como é que esse imigrante vem e tentar, dentro do sistema de saúde brasileiro, buscar estratégias para a cobertura e para a atenção desse imigrante como uma pessoa de direitos, que é uma noção ainda muito precária, né? De modo geral, quando a gente fala de imigrantes, as pessoas têm uma resistência, e não só a população, mas gestores, né? Formuladores de políticas públicas têm uma resistência a olhar esse imigrante como alguém que é importante, que tem direitos também dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, para citar um exemplo, né, aqui em Manaus, a gente tem uma rede de organizações governamentais e não governamentais que vai se constituindo a partir de 2018, na verdade, um pouco antes, 2016, que é quando a gente começa a ter, né, uma visualização mais expressiva desses migrantes aqui em Manaus, porque eles vêm pela fronteira de Roraima, né, de Pacaraima, é uma via muito utilizada por eles, atravessa a fronteira para o Brasil, e de Roraima, a primeira metrópole que eles encontram é Manaus. Então, aqui também concentra alguns serviços de saúde que em Roraima não tem, então muita gente acaba ficando aqui. E essa rede de organizações, ela começa a se movimentar e se articular para poder dar conta disso, que é algo que a gente não viu, por exemplo, quando os migrantes haitianos começaram a chegar pelo caminho também muito próximo aqui, que foi por Tabatinga, né, há uns anos atrás. Então, talvez por serem menos numéricos, mas na época a gente tinha também um quadro de emergência humanitária, mas a gente não viu tanta movimentação, um pool de organizações tão grandes como a gente vê hoje em dia aqui em relação à questão venezuelana. Isso não significa que há uma melhor um privilégio deles, muito pelo contrário, porque o volume deles é muito grande, né? O volume de pessoas nesse fluxo é muito grande, e ele é muito diverso também, eu sempre falo nisso. Os haitianos, eles vinham, a primeira leva normalmente veio majoritariamente homens, jovens, né? E depois eles vieram trazendo as famílias para a reunião familiar. Os venezuelanos normalmente migram juntos, né? Eles migram com a família toda, com as crianças, com as mulheres. Então, há um componente de diversidade muito grande que exige maior articulação mesmo de sujeitos, né? Então, a gente pensa como é que o serviço de saúde, como é que o sistema de saúde, como é que as políticas públicas vão olhar para isso, como é que a antropologia pode colaborar com isso, né? Justamente porque a gente consegue, a partir das nossas metodologias, olhar para o cotidiano, das práticas, dos caminhos das pessoas, dos itinerários terapêuticos. Opa, 5 minutos? 5 minutos. Tá. Então, a gente tem aí, aqui, uma ideia muito forte do quanto, na minha opinião, né, do quanto determinados cenários migratórios são diferentes entre si, mesmo dentro do Brasil. Então, os migrantes que vão agora para o sul, né, que é um fluxo muito grande, saem daqui e vão para o sul do país ou para o sudeste, eles já passaram por um processo aqui, né, de busca do sistema de saúde, e que aqui você vai ter uma determinada característica para essa busca que lá talvez seja um pouco diferente, né? Então, aqui a gente tem a questão vacinal muito forte, quando eles vão para lá, eles já estão vacinados. A gente tem aqui algumas questões de pessoas que precisam de tratamentos de média e alta complexidade, como cirurgias, hemodiálises, né? Que talvez quando chega lá essa questão já está mais equacionada. Então, a gente tem desigualdades regionais dentro do SUS que impactam essa capacidade do próprio sistema em dar atenção para esse migrante. As políticas públicas têm que estar atentas a isso, a essas questões das desigualdades regionais, para poder fazer uma boa abordagem disso, e a antropologia ajuda muito nisso, né? Então, a gente tem, por exemplo, só para citar, antes de encerrar, para citar um último exemplo, a estratégia de saúde da família, né, que tem essa equipe multidisciplinar de saúde, que vai nas casas das pessoas, que
faz cadastro, né? É muito importante que essa equipe ela esteja, primeiro, funcionando, porque ela foi desmontada em vários lugares no último governo, né? Mas ela precisa ser reestruturada, a estratégia, de modo geral, no Brasil precisa ser reestruturada e fortalecida, mas ela precisa também que esses componentes, esses profissionais de saúde, seja principalmente o agente comunitário, mas também os médicos, os enfermeiros e nutricionista e psicólogo, eles precisam estar atentos, né? Precisam estar sensibilizados para a questão migratória, né? Inclusive para a questão de dispor de uma boa vontade. Às vezes a gente escuta muita queixa sobre a questão do idioma, apesar do espanhol ser muito parecido com o português, né? Mas há uma dificuldade dos migrantes, às vezes eles são discriminados por não falarem direito português ou por falarem pouco português. Então, a gente precisa pensar, né, na complexidade desse fenômeno, e a antropologia ela contribui muito para poder dar esse olhar, né, mais atento e mais, vamos dizer assim, refinado, né, aprofundado de certas questões. Tá? Muito obrigada, e eu vou encerrando por aqui. Obrigado, Fabiane, por ser muito disciplinada em relação ao tempo. É muito interessante sua apresentação. Eu vou deixar os comentários para a Annelise, que vai fazer os comentários após todas as exposições, né, como debatedora, e já vou passar a palavra para o Daniel Granada, que é o próximo expositor. Daniel é doutor em etnologia pela Universidade de Paris-Ouest Nanterre La Défense e PhD em História pela Universidade de Essex. Ele é pesquisador do INCT Brasil Plural, Promigras e Rede Covid-19 Humanidades. É professor da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisa os processos migratórios, direitos humanos, transnacionalização, mobilidade humana e processos de saúde e adoecimento. Daniel, 15 minutos, por favor. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar participando dessa mesa. Eu vou tentar contribuir aqui com um paper que saiu há pouco tempo no Boletim Transfronteiriças, né, analisando as questões relacionadas à Covid na pós-pandemia. Eu só vou compartilhar uma tela aqui, que vai ficar apresentando com o link do paper, e vou partir para uma outra página. Está aparecendo? Sim. Isso, ok. Eu vou partir para uma outra página para fazer, então, a leitura da proposta, vou comentando ao longo da apresentação. Primeiramente, queria dizer que esse paper aqui foi escrito, não é? Em parceria com minhas colegas queridas, a professora Márcia Grisotti, da UFSC, a professora Priscila Pavandetoni, da Federal da Fronteira Sul, e a professora Denise Martim, que parece que está aqui junto com a gente também, da Unifesp, não é? E ela integra, então, um resultado, né, do projeto Acesso à Saúde e Vulnerabilidades de Imigrantes Internacionais no contexto de disseminação da Covid-19, uma pesquisa em rede colaborativa, né? Tem apoio da FAPESP, do CNPq, e também do projeto Covid no Brasil, fase 2, análise e resposta aos impactos sociais da pandemia, imunização, tratamento, ambientes de cuidados e afetados, que também é da Rede Covid Humanidades, né? Tem apoio da FINEP e da URGS, né? Então, a gente começa citando o relatório anual da Acnur, né? Que constatou que até o final de 2022, o número de pessoas deslocadas tinha atingido um recorde de 108,4 milhões, né? Se, por um lado, nas últimas 2 décadas, houve um aumento da circulação de pessoas em função da diminuição dos custos de transporte e locomoção, também houve um aumento de pessoas deslocadas forçosamente por guerras, perseguições, violências e violações de direitos humanos. Além disso, a regionalização... Pois não? Desculpa te interromper, mas eu não sei se você está passando slides, mas... Não, eu não estou. Eu vou deixar esse slide bem. fixo. Tá bom. Eu não vou seguir com eles. Então, houve um aumento no número de pessoas forçosamente deslocadas por guerras, perseguições, violências, violações de direitos humanos. Além disso, a regionalização dos processos migratórios e a feminização ou genderização das migrações tem colocado em tela um aumento da participação das mulheres nos processos de mobilidade internacional.
A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid colocou em evidência, mais do que nunca, a relação entre os processos de saúde e adoecimento e a mobilidade humana, especialmente pela circulação internacional de pessoas, mercadorias, plantas, animais e micro-organismos. Ao mesmo tempo que tornou visível, né, as formas caóticas de reações sociais em torno da responsabilização da crise, como pode ser observado pelas manifestações xenófobas expressas no medo do estrangeiro como possível vetor de doenças, e a presença do Estado-nação e ideias nacionalistas como gestor dos fluxos migratórios através do controle, fechamento de fronteiras com limitação e restrição de circulação de pessoas oriundas de determinados países ou nacionalidades. Para se ter uma ideia, no auge da pandemia no Brasil, em janeiro de 2021, brasileiros e brasileiras ou pessoas oriundas do Brasil tinham algum tipo de restrição de entrada em mais de 30 países, ao passo que, na imprensa internacional, falava-se abertamente sobre a variante brasileira relacionada à pandemia de Covid-19, potencializando, assim, o preconceito e a discriminação sobre pessoas brasileiras que se encontravam no exterior. Os chineses e chinesas também foram vítimas de preconceito no início da pandemia, através da associação da doença com a nacionalidade do país de origem. A imprensa internacional, nos primeiros meses da pandemia, mencionava a existência do vírus chinês. A história das pandemias mostra como é difícil e controverso a demarcação da origem em cada evento pandêmico e a associação indesejada de um vírus ou doenças a determinadas nacionalidades impede a configuração de medidas de controle de forma interdependente e global. Não obstante a origem de uma pandemia, tendo em vista que diversos continentes ou países já foram acreditados como fonte de epidemias, a questão central é: como deveriam ser configuradas as ações de governança em saúde global? Nesse sentido, Feng Moon, no artigo Governance Challenge in Global Health, alertam para uma tensão entre a realidade da soberania nacional e o imperativo de ações coletivas internacionais para administrar a interdependência, sendo urgente a necessidade de acordos e regras que viabilizem ações interdependentes às ameaças comuns. Isso envolve, para outros autores, instrumentos como sistemas de vigilância, mecanismos de coordenação e canais de compartilhamento de informações que são essenciais para controlar a transferência e risco e assegurar respostas às ameaças que se difundem além das fronteiras. Né? Quem tem acompanhado o debate recentemente, né, houve um fórum global na Suíça discutindo essas questões a respeito da governança global e tendo muita dificuldade de se chegar a um acordo. Um dos aprendizados da pandemia foi a conexão incontestável, pois não? 10 minutos, faltam 5. Ok, eu estou acompanhando aqui, obrigado. Um dos aprendizados da pandemia foi a conexão incontestável entre os dados de incidência, tanto contágio quanto casos graves de óbitos de Covid, e os chamados determinantes sociais de saúde. Os DSS são entendidos como os fatores causais das doenças, os quais englobam desde características genéticas associadas ao biológico até fatores associados ao estilo de vida, modo de vida e as questões ambientais que atuariam ao longo da vida das pessoas. Apesar da importância dos DSS, essa abordagem é criticada por não levar em conta de maneira mais aprofundada questões associadas às relações raciais e de gênero, que seriam, em algum caso, marcadores sociais naturalizados sem serem compreendidos de forma significativa como fatores determinantes do processo de saúde e adoecimento. No caso das migrações internacionais, a abordagem dos DSS se torna ainda mais complexa. Além de compreender o processo de saúde e adoecimento dentro do ciclo de vida do indivíduo, é preciso levar em conta fatores ambientais que influenciam antes da inserção no processo migratório, por exemplo, como era a vida da pessoa no país de origem, se possuía ou não acesso a serviços de saúde, quais eram as condições de alimentação, habitação e deslocamento, se o deslocamento foi voluntário ou forçado, como, por exemplo, no caso de guerras, catástrofes ambientais ou na crise sanitária de Covid, que, em função de restrições de mobilidade pelas vias oficiais, provocou a criação de rotas alternativas e mais perigosas para os imigrantes. Em vista disso, precisamos também levar em conta as condições do deslocamento, se foi feito por vias oficiais ou por veredas subterrâneas, que aumentam consideravelmente a precariedade e a exposição dos riscos dos imigrantes de todo tipo de exploração financeira até violências físicas e sexuais.
A atenção em saúde integral no país de destino também é necessária e cabe aos gestores do sistema de saúde a reflexão sobre essas perguntas. O país de destino conta com um serviço de acolhimento adequado? O imigrante consegue se inserir de modo satisfatório no mercado de trabalho? Ele e ela têm acesso aos serviços de proteção social e de saúde de modo adaptado às suas necessidades? O ambiente no país de destino é de acolhimento ou de xenofobia com relação à origem nacional? Existe preconceito com relação à cor da pele das pessoas? Todas essas perguntas tornam a abordagem do DSS, quando aplicadas às pessoas em mobilidade internacional, ainda mais complexa. No caso da pandemia de Covid no Brasil, diversos estudos estão revelando que a pandemia atingiu de modo mais grave pessoas que trabalhavam nos serviços ditos essenciais. Os trabalhadores de serviços como caixas de supermercados, farmácias, setor industrial e frigoríficos, os trabalhadores informais, como entregadores, entre outros, que precisaram do auxílio do governo, entre outras categorias profissionais. Esses postos de trabalho de menor remuneração e, por conseguinte, menos valorizados socialmente, acarretam também uma maior exposição dos indivíduos aos riscos de contaminação e vulnerabilidade ao contágio, dificultando o acesso às demandas de tratamento dos pacientes crônicos e recuperação nesses casos. Pesquisas em andamento sobre o acesso de trabalhadores imigrantes à saúde e proteção social durante a pandemia de Covid apresentam resultados preliminares indicando que o chamado isolamento social aumentou a situação de vulnerabilidade, especialmente no caso de mulheres, mães periféricas com crianças pequenas que tiveram de enfrentar a pandemia em um país estrangeiro, sem contar com uma rede de apoio material, educacional, creches para compartilhar o cuidado. Né? Além dessas questões, né, a pandemia reconfigurou as relações sociais, repercutindo na saúde, na educação e no trabalho das famílias, especialmente para as mulheres, as quais respondem expressivamente à responsabilidade sociofamiliar, sobretudo nas classes populares urbanas. Apesar da transição para um contexto pós-Covid, é visível que os impactos da pandemia não cessarão a curto prazo, tornando necessários estudos e perspectivas interdisciplinares que possam ampliar a sua compreensão e preparo de estratégias de intervenção, principalmente no campo da saúde, para as mulheres migrantes. Dessa forma, por meio de entrevistas com usuários profissionais de saúde, identificou-se que as barreiras de manutenção de práticas de cuidado. Durante a pandemia de Covid, alguns grupos de imigrantes lançaram mão de práticas culturais de cuidados em saúde, com a utilização de chás, infusões, plantas, ou ingestão de determinados alimentos que acreditavam prevenir ou remediar os efeitos da Covid-19. A indicação de remédios tradicionais utilizados nos países de origem. Outro ponto a ser identificado na análise preliminar das entrevistas é a importância do Sistema Único de Saúde para o acesso à saúde da população imigrante no Brasil. O cartão SUS é referido como um dos primeiros documentos de acesso à cidadania e a porta de entrada ao sistema que, apesar de alguns problemas, ainda é avaliado positivamente pelos imigrantes. Questões já bastante discutidas na literatura, não é, sobre migração e mobilidade humana, tais como o domínio da língua local, tempo de instalação no país, existência de redes de apoio aos imigrantes, também aparecem de modo importante na pesquisa, confirmando que no contexto da pandemia esses fatores também foram relevantes no sentido de proporcionar uma maior facilidade de acesso ao serviço. Também, no estudo que eu realizei no pós-doc, no ano passado, na Universidade do Porto, não é, com os imigrantes brasileiros em Portugal, o que ressaltou muito foi o impacto, né, nesses imigrantes e o sofrimento gerado pelas notícias da pandemia no Brasil. Não é? Todos relataram, no contexto das entrevistas, não é, o sofrimento que eles passaram em função das informações que chegavam no Brasil, além, é claro, da perda, não é, de pessoas próximas e de entes queridos no Brasil, a impossibilidade de viajar para viver o luto, para se despedir dos familiares, não é, que perderam durante a pandemia. Não é? Então, essas questões os levam, não é, à necessidade de ter que pensar as migrações numa perspectiva transnacional, não é? Pensando também nas pessoas que estão fora, não é, do Brasil, brasileiros que estão fora, e como, muitas vezes, situações com relação a problemas de saúde no país, não é, no caso de crises e pandemias, como foi no caso da Covid, também afetam a saúde mental desses brasileiros fora do Brasil. O aumento das demandas em saúde mental e seu acompanhamento esbarra no despreparo profissional e estrutural.
os quais prejudicam a integralização na rede de saúde, seja no acolhimento, no tratamento, na reabilitação de pessoas afetadas pelas perdas pandêmicas. A esse despreparo soma-se a dificuldade de comunicação dos profissionais de saúde com os imigrantes e os discursos de culpabilização e revitimização dos imigrantes em situação de abuso doméstico, violências trabalhistas, especialmente para mulheres com agravos de saúde mental. A medicalização tem sido muitas vezes a única alternativa de tratamento e cuidado, apontando a permanência de resquícios do antigo modelo psiquiátrico. As reflexões acima conduzem à necessidade da inclusão da dimensão da saúde nos debates sobre mobilidade internacional, pensando as diferentes etapas do processo migratório. As pessoas imigrantes não são apenas mão de obra, são pessoas que, em algum momento de suas vidas e por diversas razões, decidem se deslocar para outro país, na busca por uma vida melhor, o que inclui acesso a condições dignas de vida, trabalho e realização da felicidade no exterior. Pensar no futuro da mobilidade internacional no contexto pós-crise sanitária pressupõe novas formas de compreensão e enquadramento das nacionalidades, das mobilidades entre os países de maneira mais humana. No entanto, não é exatamente isso que se apresenta atualmente. No apagar das luzes de 2023, né, a gente estava escrevendo esse texto em dezembro último, o parlamento francês havia aprovado uma lei de asilo e imigração, tinha sido considerado um retrocesso por diversas associações. Agora também na Europa teve o Pacto Europeu das Migrações, né, que trouxe uma série de retrocessos aí dentro das migrações internacionais. Essas associações denunciam, né, que esta lei terá como efeito, entre outros, a multiplicação dos imigrantes indocumentados e o consequente aumento da precarização dessas pessoas. Nesse sentido, face aos acontecimentos recentes, convém alertar para os perigos de ressurgimento da xenofobia em um contexto contemporâneo em que as guerras se encontram em curso. Refletir sobre as relações entre saúde e mobilidade internacional implica reconhecer que a mobilidade humana representa uma riqueza para os países, tanto em termos culturais quanto econômicos. A história está repleta aí de exemplos que mostram como o crescimento e a riqueza das nações foram propulsadas, né, pelo trabalho, né, dos imigrantes, e oferecer condições de inserção dignas para esses trabalhadores é algo que traz inúmeros benefícios para os países de acolhimento. Concluindo, então, né, os princípios de intersetorialidade e interdependência se mostram urgentes, né, a cobertura universal de saúde viabilizada, por exemplo, pelo SUS no Brasil, precisa ser reforçada em todos os países, e os sistemas de formação profissional e de gestão de saúde precisam estar articulados com a rede de enfrentamento às violências sexuais, raciais, de gênero e de classe, de forma a aprimorar a intersetorialidade e a interdisciplinaridade para o respeito aos direitos humanos. E, dito isso, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Agora vamos passar para a Eugênia Brage, que é doutora em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Realizou pós-doutorados no Instituto de Investigações Rino Hermani, da Universidade de São Paulo, e no Messila Sebrap. É pesquisadora do Sebrap e sua agenda de pesquisa abrange as migrações sul-sul, antropologia da saúde e trabalho reprodutivo e de cuidado, a partir de perspectivas feministas interseccionais, com foco em práticas terapêuticas e as formas de organização e reprodução da vida em mulheres e dissidências sexuais e de gênero migrantes. É integrante também do GT Claxo Migrações e Fronteiras Sul-Sul, do Observatório Saúde e Migração, entre outros. E, por último, faz parte da Rede MILB+, de pessoas migrantes LGBTQIA+. Eugênia, 15 minutos, por favor. Obrigada, Alexander. Bom dia a todo mundo. Bom, primeiramente queria agradecer também pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco assim sobre as questões que estou pensando sobre essa intersecção entre saúde e migração e, em particular, a partir da antropologia, né? Bom, eu pensei um pouco assim nessa proposta de tentar elaborar propostas, né, para comigrar e contribuições nas políticas públicas, estruturar minha fala em 3 partes, tentando ser breve.
Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre as minhas pesquisas recentes de pós-doutorado e um pouco o que estou trabalhando hoje. E, em segundo lugar, vou falar um pouco sobre a perspectiva teórica, epistemológica, metodológica que sustenta a minha abordagem. E, finalmente, vou tentar trazer algumas linhas a partir de um policy paper que eu ainda estou escrevendo, que faz parte de um compromisso com meu último postdoc, que encerrei em fevereiro, e que eu acho que é um tipo de exercício interessante para nós antropólogos sobre como realizar essa transferência, né? Sair um pouco do texto antropológico para uma linha de contribuição específica para as políticas públicas. Bom, Alexandra, você me avisa o tempo, por favor. Bom, com relação às minhas pesquisas, eu comecei um pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole em 2019, um pouco antes da pandemia. Essa pesquisa, de alguma forma, trazia junto questões que eu tinha trabalhado no meu doutorado na Argentina, sobre questões de saúde e imigração, particularmente pessoas que têm que se deslocar do norte da Argentina para Buenos Aires para acessar serviços de saúde em caso de doenças graves. Então, a minha pesquisa de doutorado foi sobre itinerários terapêuticos, mostrando de alguma forma como, principalmente mulheres, motorizam esses itinerários terapêuticos, mesmo que haja um sistema de saúde público gratuito na Argentina, né? Esse atendimento à saúde não acontece se não é porque as pessoas se mobilizam nos seus contextos locais para conseguir acessar esses serviços, né? Bom, e no doutorado vim para o Brasil, fiz estágio de pesquisa com Denise, com Cássio, na Unifesp. Também tive a oportunidade de trabalhar aqui. Tudo isso foi uns anos atrás. E esse pós-doutorado que eu fiz aqui em 2019, de alguma forma, juntava essas categorias que eu tinha trabalhado no doutorado com essa minha experiência com migrantes bolivianos aqui em São Paulo. E eu já tinha trabalhado com migrantes bolivianos, paraguaios, principalmente mulheres, na Argentina. Então, um pouco antes da pandemia, eu já tinha iniciado esse contato com o campo, né? A ideia era desenvolver essa pesquisa em uma unidade básica de saúde, lá no Bom Retiro. E quando chegou a pandemia, eu acabei me envolvendo com ações comunitárias no centro cultural no bairro, né? Então, aquela fase meio de não entender muito bem o que fazer. E eu tive contato com mulheres bolivianas que moram no centro de São Paulo, que já estavam costurando máscaras para dar conta da pandemia, né? Então, de alguma forma, estou falando isso bem, assim, brevemente, mas essa pesquisa para mim foi muito importante porque eu tive a oportunidade de estar junto, né, acompanhando o trabalho das agentes comunitárias de saúde da UBS durante a pandemia, e isso foi possível graças ao meu envolvimento nas ações comunitárias, né? O que me fez pensar de alguma forma que está muito relacionado à própria noção de itinerários terapêuticos, né? Que eu não poderia entender como que as pessoas estão lidando com questões de saúde, como que cuidam umas de outras, sem entender primeiro como que elas estão produzindo e reproduzindo a vida, né? Então, o que aparecia mais importante para elas nesse momento era a questão do trabalho, do dinheiro mesmo. Então, ao terem seus trabalhos interrompidos por conta da pandemia, essas pessoas estavam, de alguma forma, mobilizando um saber fazer, né? Que se aciona principalmente em momentos de crise. Então, eu fui meio que me deslocando para uma categoria que vem da economia feminista, né? E que tem a ver um pouco com essa forma de sustentabilidade da vida, que me permite entender simultaneamente o conjunto de atividades que as pessoas desenvolvem nas suas vidas cotidianas, né? Bom, esse pós-doc foi uma pesquisa importante, foram 3 anos, né? Foi ao longo da pandemia, eu tive a oportunidade também de ir para Buenos Aires e fazer uma pesquisa comparativa, também no centro de saúde lá, numa cooperativa de trabalho também, com mulheres bolivianas, e, de alguma forma, essas formas de entender como que as pessoas se somem nos seus contextos cotidianos às questões de saúde, sempre esteve bem vinculada a uma perspectiva interseccional, né? E continuo hoje também trabalhando com isso, mas, assim, meu foco hoje está mais colocado nas questões que têm a ver com as dissidências sexuais de gênero. Isso eu vou falar um pouco agora na segunda parte da minha fala. Tem a ver um pouco com a minha vinculação,
eu faço parte da Rede MILB, né, que é uma rede de imigrantes lésbicas, bissexuais, pansexuais, pessoas não binárias, pessoas trans, e de alguma forma esse acaba sendo mais meu campo de pesquisa e meu campo de atuação política. Então, com relação à minha perspectiva teórica, metodológica, epistemológica, que de alguma forma também está vinculado a tudo que estava falando antes, né? Bom, eu trabalho bem nessa intersecção entre migrações sul-sul, saúde e cuidados e reprodução da vida, né? E de alguma forma essas novas dinâmicas migratórias e mobilidades sul-sul demandam, né, produzem demandas urgentes sobre o que fazer em termos políticos e sociais com essas novas imobilidades ou mobilidades que estão presentes na região da América Latina, né? No mundo, mas particularmente pensando nessas dinâmicas aqui, né? Então, a perspectiva com a qual eu trabalho está sustentada numa perspectiva feminista interseccional, tentando permanentemente abordar de forma articulada, né, as questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, nacionalidade, enfim, outras variáveis também, e que de alguma forma isso também, pelo fato de eu ser uma pessoa migrante, ser uma pessoa dissidente e estar inserida nesse universo de migração, saúde e antropologia há muitos anos, também faz com que seja também uma pesquisa situada. Eu não tenho como separar eu do meu campo, né? E de alguma forma isso também me leva também a entender, a partir de uma perspectiva interseccional, que acontece nos contextos cotidianos, né? Isso está vinculado também a uma noção de saúde ampla, né? Que contempla as várias dimensões físicas, emocionais, espirituais, principalmente pensando em termos de interdependência, né? Produção de interdependência, e que eu gosto de entender a partir de uma noção prática, né? Como em contextos cotidianos as pessoas fazem coisas concretas para resolver, seja no sentido de buscar soluções a problemas de saúde, ou como Fran Demetrio falava, saúde no sentido positivo, né? Que tem a ver principalmente com que as pessoas acessam serviços de saúde, às vezes não necessariamente para resolver uma doença, né? Mas para procurar questões que são importantes para a vida dela, como acontece com as pessoas trans que buscam acessar serviços para redesignação de gênero, né? Enfim. E, de alguma forma, isso são questões que eu venho pensando há muitos anos, mas que vão, de alguma forma, fazendo sentido nesse contato com o campo e nesse acompanhamento em diferentes contextos, né? Porque eu trabalho com uma ideia de praxis e mundos de vida, né? Então, a saúde não pode ser pensada por fora dos territórios e dos mundos sociais nos quais as pessoas desenvolvem sua vida cotidiana, né? Então, a gente sabe que as dinâmicas são muito variadas, nem sempre a questão migratória é a mais importante para determinados grupos. Às vezes, pensando nesta perspectiva interseccional, às vezes tem dimensões que tornam-se mais relevantes em algum momento que outras. Então, a variável migratória costuma ser muito desconsiderada quando se fala em saúde, quando se fala em gênero e sexualidade. Então, a minha pesquisa, de alguma forma, traz tudo isso junto, mas sem outorgar, a priori, um peso para uma ou outra variável, né? Mas é interessante porque isso, logicamente, apresenta vários desafios na hora de fazer pesquisa e, principalmente, desafios na hora de pensar o que é importante para as pessoas migrantes no sentido de saúde, né? Entendendo, né, a partir de uma perspectiva antropológica, que as pessoas procuram soluções à saúde não só no serviço de saúde, né, mas que as pessoas fazem muitas coisas no seu cotidiano para lidar, resolver ou procurar bem-estar, né? Euge, Sim. 5 minutos. Ah, beleza. Então, tentando entender a saúde também a partir dessa pluralidade de saberes, e para passar a terceira parte da minha fala, como eu disse, eu estou escrevendo agora um policy paper
que faz parte de um compromisso com meu último postdoc, que foi no Mesila, no SEBRAP, onde eu comparei esses meus campos em São Paulo e Buenos Aires, né? Então, eu trabalho com uma perspectiva também transfronteiriça, entendendo essa circularidade e entendendo a fronteira para além do material, né? E eu achei interessante trazer isso, porque é uma questão que estou fazendo agora, né? Então, estou trabalhando nisso. E achei interessante esse exercício de transferência, como eu disse, de entender quais seriam as contribuições que, a partir de uma perspectiva antropológica, a partir do trabalho etnográfico, a gente pode fazer para o campo das políticas públicas, que, de alguma forma, a gente sabe, a gente que é da antropologia, das ciências sociais, sabemos a importância de estudar, como Fabiane disse, né, esse cotidiano das pessoas, e quanto isso é fundamental para entender o funcionamento das políticas. E eu gostaria de trazer algumas questões que eu estou abordando nesse policy paper, que justamente tem a ver com que no Brasil existe um sistema único de saúde, né, o SUS, que funciona, que é público, que é gratuito, que tem os pilares fundamentais, que tem um histórico importantíssimo, e que, de alguma forma, na hora de pensar nas políticas públicas, é importantíssimo trazer esse olhar interseccional para não reduzir a vida da pessoa para a sua condição migratória só, né? Ou não reduzir a vida da pessoa para a sua condição de doente ou para a condição de, sei lá, variáveis específicas. E o que eu queria trazer, assim, em particular, que eu acho muito interessante, não sei se vai dar tempo de contar, assim, meio uma anedota, mas o que mais me interessa, assim, essa perspectiva com que eu trabalho, tem a ver com as práticas de saúde e as formas de reproduzir a vida, que eu acho muito importante, porque as pessoas já estão fazendo coisas. Então, ao entender quando uma pessoa acessa um serviço de saúde, ou o que a pessoa faz quando está procurando bem-estar, já tem um cúmulo de conhecimentos, um cúmulo de saberes navegando os serviços de saúde que são fundamentais para entender como que as políticas públicas funcionam. Então, isso aconteceu no meu trabalho de campo na Argentina, no hospital de alta complexidade, aconteceu aqui nas minhas pesquisas nas UBS. Falando com as pessoas, você entende o funcionamento das políticas públicas. É você que aprende como o serviço funciona. Você sabe quais são as políticas existentes e a falta de políticas. O que as pessoas não estão conseguindo resolver, apesar de terem um sistema de saúde, um sistema, enfim. Então, acho que essa é uma das principais contribuições da antropologia para o campo da saúde e das migrações, de trazer visibilidade e importância a essa pluralidade de saberes que se acionam quando as pessoas acessam os serviços e que permitem pensar justamente e melhorar o funcionamento das próprias políticas públicas, né? Que não é uma coisa unidirecional, não é a política só que desce para ser implementada, mas que as pessoas estão permanentemente tensionando essas políticas, né? E é aí que se produz essa transformação, né? Nessa relação, nas instituições. Então, assim, só para fechar um exemplo assim, de uma companheira boliviana que sempre tem enxaqueca, que ela relaciona essa enxaqueca com o estresse, e a vida, e o trabalho permanente, constante, um milhão de coisas que acontecem na vida dela, uma migrante andina, boliviana, que mora há uns 15, 20 anos no Brasil, e ela tem como principal prática terapêutica ir lá no posto para tomar soro, no AMA, né? Para tomar soro. Então, ela narrou várias vezes que, às vezes, ela vai no AMA e por que você não vai no posto? Não, porque no posto eles não fazem isso. Eu vou lá, que já conheço, e aí eles botam soro e eu deito e eu relaxo. E ela fala que acontece, às vezes, que ela chega e tem outra equipe de saúde que recebe ela e que dá um remédio, que não querem dar soro na veia, e aí ela fica reclamando, por que vocês não dão soro na veia? É isso que me acalma. E ela fala também que o que ajuda ela é quando tem uma equipe que escuta ela. Então ela fala, a veces chego y me escuchan, y yo lloro, hablo, y a veces salgo relajadita. Então, esse tipo de coisas que a gente observa, que a gente consegue entender a partir desse contato com as pessoas, no longo prazo, né, num tempo prolongado, eu vejo que são muito importantes, porque ela está falando de uma coisa muito simples,
que é a escuta, que é o acolhimento no próprio posto de saúde, e ela, mesmo que ela não seja necessário ela tomar soro na veia toda vez que ela tem enxaqueca, ela está narrando uma coisa muito importante, que muda muito quando ela é escutada. Não adianta dar um remédio, porque não faz efeito nenhum um remédio nela, não tira a enxaqueca. Então, ela está narrando uma situação de estresse que consegue ser abordada no próprio AMA, só que às vezes, dependendo quem que recebe ela e quem que não. E essa é outra coisa importante também, que Fabiane também mencionou sobre a estratégia de saúde da família, sobre atenção primária da saúde, que a gente sabe que as pessoas conhecem os trabalhadores de saúde, as equipes de saúde. Então, tem uma relação que vai se construindo, dependendo do contexto, quando os serviços estão funcionando, né? Que também de novo, traz muito assim, de conhecimento do que as próprias pessoas já sabem e que quando a gente começa a fazer pesquisa de campo, nesses contextos de saúde, a gente descobre, tipo, nossa, realmente as pessoas sabem muito mais do que a gente lendo ou entendendo, né? As políticas públicas entendem nesses contextos cotidianos, na prática mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada. E é isso. Obrigada, Euge. Muito interessante. Vou passar agora a palavra já, só fazendo um lembrete rapidinho, lista de presença, não sei se todo mundo já assinou, a lista de presença está fixada no chat. Vou passar então a palavra para Ireri. Ireri é doutoranda, logo será doutora, se der tudo certo, vai dar tudo certo, em Antropologia Social no Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professora da especialização em Migração, Desenvolvimento e Direitos Humanos da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, Equador. Foi coordenadora do Mapa Polifônico, projeto do Imobilidade nas Américas, e faz parte do colegiado do NIEM e é integrante do Grupo de Trabalho das Migrações e Fronteiras Sul-Sul da Flaxo. Ireri, 15 minutos, por favor. Bom, muito obrigada, estou super feliz de poder estar aqui com vocês. Peço desculpas, começaram uma obra lá em cima do meu apartamento, eu tive que vir correndo por um café. Espero que o barulho não atrapalhe muito e qualquer coisa vocês me falam, por favor, para tentar melhorar o tema do som, caso não funcione. Obrigada, Alexandre, pelo convite, obrigada, Igor. Fico super feliz, parabenizo também a ABA por impulsar essa conferência livre nacional e por todas as atividades que estão sendo feitas caminho para comigrar, né? O que eu vou apresentar aqui é vamos dizer, não é uma discussão específica sobre saúde pública nem sobre saúde coletiva, né? Porque são temas que eu realmente não trabalho desde essa perspectiva, mas eu acho que o que eu vou trazer pode render também para pensar sobre políticas de saúde em certo ponto, né? A gente tinha combinado um pouco isso com o Alexandre e tomara que dê certo nesse sentido. O que eu quero fazer é compartilhar uma noção crítica da ideia da crise, né? Especificamente da noção da crise humanitária e a centralidade da categoria da vulnerabilidade nesse processo, no caso do enquadramento da migração venezuelana no Brasil, né? Esse enquadramento, o que faz é habilitar um certo tipo de intervenção a uma população específica, que é a venezuelana, e a um território em particular, que é Roraima, né, em princípio. É uma intervenção tutelada, transnacional e militarizada. Nesse sentido, aqui o que estou trazendo é que a crise é uma categoria nativa, não analítica nesse sentido, né? Sem dúvida, há outras possibilidades e perspectivas interessantíssimas para pensar e contribuições analíticas para pensar o tema da crise, né? Por outro lado, dentro desta proposta, né, desta apresentação, a ideia é pensar também a pandemia como uma crise dentro de uma crise, né? Pensada como um marco excepcional dentro da excepcionalidade, que foi assim que foi apresentada, digamos, pela Operação Acolhida, e que isso permitiu legitimar medidas mais violentas e repressoras na administração migratória, né? A pandemia tem demonstrado, né, que a saúde e o acesso a serviços e recursos sanitários será cada vez mais usado como um mecanismo de controle e exclusão de populações migrantes, que são vistas como ameaçantes, seja porque supostamente aumentam a criminalidade,
seja porque demandam recursos chamados públicos, ou seja porque são portadoras de vírus e doenças, né? Então, por aí vai um pouquinho a apresentação. Essa chave crítica sobre a ideia da crise também está muito apoiada em outros autores, né, como seria Lucas Freire, que fez uma tese no Museu Nacional sobre o tema da crise no SUS, a Juliane Ribeiro, que tem trabalhado também a noção da crise como forma de governo, né, defendida na Unicamp, e outros autores como o Eduardo Domenech e o Gustavo Dias, né, que publicaram há uns anos um artigo sobre o tema. E, bom, e finalmente também tem a ver com minha própria pesquisa feita no doutorado, que já mesmo estou finalizando, como falou Alexandre. Agora sim é verdade que já estou fechando. No Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que é uma tese orientada pela Adriana Viana e a Angela Facundo. Então, bom, essa apresentação tem duas partes muito gerais, né? A primeira tem a ver com a ideia da crise humanitária. Em fevereiro de 2018, o governo brasileiro declarou a crise humanitária devido ao fluxo migratório venezuelano, formalizando a implantação da Operação Acolhida na Fronteira, uma intervenção militar, federal e transnacional liderada pelo Exército Brasileiro, as agências das Nações Unidas e em coordenação com diferentes órgãos estatais e com organizações muito diversas chamadas de sociedade civil, né? Que eu acho que também é uma categoria nativa que em algum momento poderíamos discutir mais a fundo, né? Essa intervenção migratória é articulada em duas grandes frentes, dependendo da concepção diferencial que se faz do território nacional. Uma, a fronteira, que seria o estado de Roraima, e que mobiliza sua própria geografia moral, né? Pensada como um território considerado como periférico, no meio da floresta amazônica, e com um Estado local e provincial incapaz de dar conta do crescente problema migratório. E, por outro lado, o território do interior, ou seja, o resto do Brasil. Em relação à fronteira, como todos vocês já sabem, né, foi montada uma complexa infraestrutura humanitária na cidade de Pacaraima e na capital do estado de Boa Vista, com o intuito de ordenar a entrada de migrantes venezuelanos no país. Então, numa perspectiva crítica, nesta apresentação eu proponho compreender a crise humanitária como um conceito biopolítico que permite a intervenção em territórios e populações consideradas vulneráveis. Ou seja, a crise não é uma conjuntura dada, mas sim uma forma de governo migratório que mobiliza recursos econômicos e morais e que possibilita práticas que têm efeitos concretos nas pessoas em movimento e nas fronteiras. Nesse campo semântico, a vulnerabilidade é um elemento central. Não pode existir uma crise humanitária sem que seja mobilizada a vulnerabilidade ou os sofrimentos dos seres humanos que devem ser protegidos e intervindos. Isso faz o humanitarismo uma política do sofrimento e da compaixão, como sinalado por Fação, e transforma a vulnerabilidade numa categoria de governo mobilizada e contestada por diferentes atores, incluindo os agentes estatais, migrantes e atores humanitários. Assim, a crise humanitária está inserida numa economia da desgraça e da salvação. Nessa economia, a migração originalmente entendida como, entre aspas, né, desordenada, massiva, imprevisível e, portanto, ameaçadora, mas também desconfortável, caótica, faminta, doente, suja, se torna um locus de intervenção e de ordenamento político e moral sobre os migrantes que passam a ser lidos como vulneráveis e classificados com base nas suas diferentes vulnerabilidades. Isso permite a aplicação de modelos de intervenção e boas práticas, né, como essa etiqueta-chave da governança migratória internacional, global, né, denominadas humanitárias, baseadas em conhecimentos especializados transnacionais, previamente aplicados em outros territórios com outras populações. Isso também possibilita a intervenção e o comando do Exército Brasileiro, considerado especialista em logística em situações de emergência. Nessas intervenções, os migrantes devem ser protegidos, ou seja, intervindos através da mobilização da compaixão. Essas respostas que combatem a migração desordenada e simultaneamente abordam as vulnerabilidades das pessoas permitem também uma naturalização entre proteção e controle,
e uma naturalização entre o humanitário e o militar, que como tem sido visto no caso do Brasil. Nesse sentido, eu acho muito importante pensar sobre as intervenções militares de modo geral, já que por mais que elas sejam desarmadas, né, como foi pensado no caso da Operação Acolhida, o horizonte imaginativo da guerra persiste. A justificativa da presença do exército em função da sua expertise logística é finalmente a mobilização de uma logística anclada ao espírito da guerra, atuar em contextos da crise, em contextos onde o Estado não dá conta, é atuar sobre a gramática salvacionista, como falado por Adriana Viana, de uma guerra omnipresente de conquista permanentemente sobre um território selvagem e bagunçado e sobre uma população subalternizada. Isto, a sua vez, nos remete ao imaginário histórico da floresta amazônica, como que já temos falado, como um território incivilizado, racializado e perigoso, um território a conquistar, uma fronteira sobre a qual os militares avançam com logística, trazendo a ordem e a civilização. É um imaginário que se sofistica ao estar cada vez mais incerto numa gramática neoliberal do governo migratório que mobiliza sentimentos de compaixão e cuidado pelos vulneráveis enquanto alivia o sofrimento e soluciona problemas eficazmente. Porém, eu acho que é muito importante também ressaltar que a portaria que habilita o enquadre da crise humanitária diz que, cito aqui, reconhece a situação da vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado pela crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. Quer dizer, se reconhece a situação de vulnerabilidade devido ao fluxo migratório, mas não se indica quem ou quem é vulnerável. Eu acho que esta ambiguidade é muito produtiva para mostrar a preocupação do Estado com o território fronteiriço. Não são apenas os migrantes quem são considerados vulneráveis devido às necessidades básicas de alimentação e saúde, é o próprio território fronteiriço que é considerado vulnerável e ameaçado pela presença dos migrantes. Assim, sim. Faltam 5 minutos, só para te avisar. Tá bom. Assim, na crise humanitária, há uma leitura ambivalente da migração. Isso, por exemplo, já se falou na mesa das fronteiras ontem, não? Uma vez que o migrante ainda é visto como uma ameaça, só que isso está camuflado na sua vulnerabilidade. Mas, em última instância, a vulnerabilidade das fronteiras e do território nacional é a que está ameaçada pela presença de migrantes e faz a qual os venezuelanos devem ser geridos. A abordagem da segurança persiste e é reproduzida através das políticas humanitárias. Aí, muito brevemente, na parte 2, né, sobre a crise dentro da crise, podemos dizer que a pandemia da Covid-19 foi chamada de uma crise dentro da crise, pelos administradores da Operação Acolhida. Se a migração venezuelana produziu uma crise humanitária, a pandemia produziu uma crise sanitária no marco de outra crise. Se nomear a crise permite isolar um presente intemporal e inconciliável com um passado distante, como fala Lucas Freire, uma crise dentro de outra crise torna possível a implantação de medidas subexcepcionais que não eram possíveis no quadro de uma única crise. É a hiperbolização do desastre que permite a radicalização de formas excepcionais e emergenciais do governo migratório. A verdade é que esta segunda crise tornou possível, em muitos aspectos, uma administração da migração muito mais eficiente, autoritária e violenta. Tema, por exemplo, que foi sinalizado também ontem pelo Tomás Tancredi na mesa 4, né? A primeira coisa que foi feita foi impedir a entrada regularizada de pessoas que chegavam por via terrestre da Venezuela, o chamado fechamento da fronteira, né? Que contrariava o quadro da proteção que o governo brasileiro havia adotado ao decidir conceder o status de refugiados venezuelanos e que impediu que pessoas que fugiam da Venezuela solicitassem essa proteção. Isso, como já sabemos, né, não impediu de fato a entrada de pessoas que continuaram entrando pelas trochas, né, mesmo que o número tenha diminuído. Na época, distintos projetos como Imobilidades nas Américas, pesquisadores e defensores dos direitos humanos, como muitos dos que estão aqui nesta conferência, né, hoje e ontem, têm denunciado isso. Por outro lado, essa dupla crise também possibilitou a remoção e o deslocamento forçado de muitos migrantes que ocupavam determinados espaços em Boa Vista,
por exemplo, o encerramento de diversas ocupações e o readequamento de abrigos. Dos 13 abrigos que existiam, 9 permaneceram, fechando alguns, juntando outros e alterando os nomes. Finalmente, a interiorização continuou. Se antes da pandemia a meta da interiorização atingia 3.000 pessoas por mês, no início da pandemia caiu para 2.000 por mês e no final era de 1.000 pessoas interiorizadas. Embora os números tenham diminuído, o rendimento também diminuiu. O ingresso de pessoas, né? O que aliviou a pressão na fronteira. A pandemia foi o momento perfeito para a reestruturação logística da operação acolhida, para que fosse mais eficiente, para limpar os espaços públicos, para que os abrigos se tornassem espaços mais transitórios e o foco da resposta se situasse mais na interiorização. E já brevemente, só para fechar, né, conclusões, eu acho que é importante sinalizar que, embora que a crise, nesse contexto, como forma de governo, tenha um ordenamento moral sobre o sofrimento dos outros, sua função não é legitimar uma população específica, nem suas reivindicações. A crise legitima uma forma de governo que constrói novos vínculos, que é nacionalizada através de leis e decretos e transnacionalizada através de acordos, doações internacionais e da presença de outros atores para que possa ser replicada depois com outras populações. Ou seja, o que a crise legitima é a própria administração. Esse formato de governo, por um lado, no caso do Brasil, né, e com a migração venezuelana, possibilitou a expansão do Acnur e da OIM no Brasil, e com ela a regionalização de um regime de controle migratório, como explica Eduardo Domenech. Também legitimou a intervenção do Exército, devido a essa suposta expertise em logística, e criou uma estrutura administrativa aplicável a outras populações e outras crises. Exemplo disso é, por exemplo, a criação a nível federal do Comitê Interministerial para Crises, né, que foi pensado para a população venezuelana e que tem sido aplicado para outras populações migrantes. O que vemos no caso do governo da migração venezuelana no Brasil é uma nova definição do problema migratório, em meio a uma economia da desgraça e da salvação, onde a narrativa da crise se aproxima cada vez mais à narrativa de uma guerra de conquista que deve ser enfrentada. Uma guerra que se enfrenta com os militares, com os responsáveis do sistema das Nações Unidas, com os empresários, com vários agentes humanitários e com as grandes corporações do capital transnacionais, com Big Data e com muita logística. Bom, vou deixar por aí. Obrigada. Obrigado, Ireli. Muito interessante. Vou passar já a palavra para a Anelisa, que vai fazer agora algumas considerações, alguns apontamentos sobre as exposições de vocês. A Anelisa Bersani, ela é doutora em Antropologia Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, pesquisadora do Departamento de Pesquisas da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e do Centro de Estudos das Migrações Internacionais, do CEMI-Unicamp. Ela é membro do Observatório de Saúde e Migração da FENAME, desenvolve pesquisa com especial interesse nas áreas de saúde e ajuda humanitária, com ênfase em contexto de migração, crise e pós-desastre. E atua junto à Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras desde 2016, psicóloga e coordenadora do Programa de Saúde. Ana, 14 minutos, por favor. Oi, gente, bom dia. Nossa, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu estou super honrada de estar fazendo parte aqui da organização dessa mesa e poder estar em contato, né, nesse diálogo, interlocução com vocês. Alguns eu já conheço pessoalmente, outros eu conheço pelos trabalhos, pelos textos. É sempre um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito pelas reflexões. Eu acho que a gente teve na mesa aqui, né, falas que vão se complementando, cada um a partir da sua perspectiva, seu olhar de pesquisa, né, olhando. Eu acho que a gente está tendo uma grande chance de pensar sobre um ponto, né, que todas as falas de vocês, de alguma forma, toca, que é qual que é o lugar do papel, qual o papel, né, e o lugar para a antropologia e os antropólogos, né, quando a gente olha tanto para os processos de deslocamento e imigração, como quando a gente está olhando para essa intersecção desses processos com processos de saúde, doença, adoecimento, enfim, mas não só, né, processos também de mobilização, como a Ireli trouxe aqui também, de toda administração de tudo que possa estar em torno, né, das noções de cuidado, proteção, enfim,
que tem esse campo de interesse comum, que seria, portanto, o sofrimento, né? O sofrimento desse sujeito migrante, ou, enfim, que não é só migrante, como muito bem a Eugênia trouxe aqui, mas, enfim, eu acho que a gente chega aqui, né, em um momento muito interessante para poder avançar a partir das considerações que vocês fizeram. Em razão do tempo, eu acho que a nossa intenção é voltar a fala para vocês, né? Então eu vou fazer aqui menos perguntas, mas talvez vou tentar ser bem breve. Eu, enquanto vocês falavam, apontei algumas coisas e vou começar pela primeira fala, né, da Fabiane, e talvez vou tentar levantar aqui a bola para que vocês, no retorno aí da palavra, possam ter oportunidade de aprofundar um pouco mais, ou de, enfim, retomar alguma dessas questões que me chamaram a atenção. Então, a primeira fala, né, da Fabiane, eu anotei aqui, Fabiane, como você traz aqui uma questão que depois vai ser retomada pela Ireri, né, de forma assim mais, enfim, com foco, né, conseguindo desdobrar um pouco mais, que você já aponta essa questão da ideia do migrante, né, como pessoa de direitos. E aí, quando a gente confronta com o que foi trabalhado aqui também a partir das outras falas, né, qual que é a possibilidade de inserção desse sujeito, né, enquanto pessoa de direito, em um sistema específico, a gente está pensando aqui no sistema de saúde, mas a gente poderia pensar, né, de assistência social também, como você trouxe, e outros, né, qual é a possibilidade de inserção desse sujeito para além desse lugar da vulnerabilidade, né. Então, eu fiquei, né, pensei através da sua fala, né, qual que seria outras possibilidades e quem sabe, talvez ideias aí para o nosso, enfim, para as políticas públicas, já que é esse o nosso tema, né, nossa tarefa aqui também de hoje e dessas mesas, né, a gente pensar o que tipo de contribuição nossa reflexão pode trazer. Então, fiquei muito pensando na possibilidade de articulação e agenciamento de migrantes também em outros lugares, e não só como a pessoa doente ou usuário do serviço, mas também como migrantes que possam estar atuando no lugar dos profissionais, ou na mediação, tradução, eu não sei, enfim, a tua experiência, o que se você tem coisas nesse sentido a trazer, né? Também achei muito interessante e queria levantar aqui, quando você traz o desafio da estratégia de saúde da família. Eu tive uma experiência aí um pouco mais longa de pesquisa no contexto de São Paulo, e a gente via muito isso, compartilhava bastante essas reflexões com o Alexandre, inclusive, durante o período aí de pesquisa do doutorado, sobre os desafios de uma política de saúde que ela foi construída a partir de uma lógica de territorialização, né? E o programa, né, a estratégia de saúde da família, ela funciona dessa forma, a partir da atuação dos nossos agentes comunitários de saúde, que tem um papel central. Mas quais poderiam ser os desafios para essa estratégia quando a gente está pensando em populações de mobilidade, né, populações em mobilidade? E a gente via muito isso aqui em São Paulo também, que vários ruídos, né, alguns percalços relacionados à atenção que podia ser feita a esses migrantes quando eles se encontram, por exemplo, né, que eu vou trazer só um dos exemplos, em abrigos ou em situação que não é de permanência, né, enfim. Agora eu queria passar um pouco para a fala do Daniel. Daniel, você trouxe também muitas coisas, né, tua fala foi super abrangente, assim, você fez um super resumo de muitos temas que a partir da questão, né, da pandemia, desse momento pós-pandemia, mas para a gente pensar a saúde, imigração e esse contexto de governança e saúde global como um todo. Fiquei muito, enfim, ressoando aqui essa questão que você trouxe muito, né, dessa ideia de saúde global, que é uma saúde além fronteiras, e como a pandemia traz isso à tona, né, e nos mostra a necessidade de pensar a saúde como uma coisa a partir dessa perspectiva transnacional, né? Mas fiquei também pensando que a gente viu, sobretudo aqui no Brasil, e depois nossos colegas que trabalham com migração venezuelana, né, tem aí mais material de campo consolidado, as pesquisas mostram isso, como aqui no Brasil, o que a gente viu acontecer na pandemia foi justamente o contrário, foi o fechamento das fronteiras, e um fechamento de fronteiras que teve um impacto muito específico para as questões de saúde, né? Sobretudo para a garantia do acesso. As pessoas que entravam no Brasil naquele momento, porque continuavam a entrar por várias outras estratégias que
mais complicadas, inclusive mais complexas, esse termo foi trazido aqui, mas que de alguma forma trazia inclusive mais um agravamento de condições de saúde na sua chegada, né? E como também isso atrapalhou bastante e teve um impacto na questão da documentação e, portanto, um impacto na possibilidade das pessoas acessarem vários serviços, né? Então, fiquei muito interessada e talvez, enfim, queria ressaltar um pouco isso da sua fala e te dar a oportunidade de falar mais sobre isso. E depois, você também mencionou aqui o papel das mulheres, né? Eu acho que depois na fala da Eugênia, ela traz também essa questão de gênero com bastante propriedade. Eu acho que isso aqui era importante, né? E a necessidade de políticas, né, para mulheres me fez muito lembrar de situações que eu acompanhei também na cidade de São Paulo, mas não só, de diferenças em relação às taxas e aos índices de mortalidade materna infantil com mulheres migrantes. E queria, enfim, saber se vocês têm outras coisas para falar sobre isso, né? Então, tanto o papel das mulheres para o cuidado, né, esse cuidado cotidiano, invisível, eu já vou passando para a Eugênia, mas também em qual poderia ser a gente pensar essa política pública com a especificidade da situação das mulheres. Eugênia, muito interessante, você tocou aí, começou sua fala, né, enfim, falando os pontos que você ia tocar, mas falando nesse desafio de construção de um policy paper, eu acho que é justamente isso que a gente está aqui se desafiando, né, enquanto antropólogo, afinal de contas, como é que uma etnografia pode contribuir com uma política pública e pode trazer reflexões pertinentes, enfim, então, basicamente isso. Eu fiquei muito interessada em ouvir, talvez, acredito que você tenha muita coisa para falar sobre, talvez, o desafio de ser uma antropóloga nesses lugares, né? No lugar da pesquisa, o lugar de ativista, né? Você como parte da rede MILB, mas não só dessa rede, participando de várias outras redes, né, de ativismo migrante, e enfim, como é que você faz a articulação desses chapéus, né? Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Possibilita você estar em lugares para fazer pesquisas, como você mesmo falou, mas eu acredito que também tem desafios importantes nessa articulação entre esses lugares de atuação política, né? E aí você trouxe, né, essa ideia de pesquisa situada, que eu acho que é muito relevante, tem sido muito relevante para a antropologia nos últimos tempos. Eu queria talvez ouvir um pouco mais sobre isso, e eu fiquei pensando na contribuição da etnografia para a política pública, como você trouxe, sobretudo numa questão que eu acho que é muito, muito difícil, assim, muito delicada, que a política pública é sempre uma política que parte de uma certa normatividade, né, e sobretudo a política de saúde, quando a gente olha para o SUS, a gente está pensando em universalidade, garantia de direito para todos, né. Como é que a prática etnográfica consegue contribuir nessa articulação entre especificidades, né, para que a gente, qual o lugar, né, dentro de uma política universal, né, para as especificidades no nosso sistema, nos princípios do SUS. A gente tem a ideia de equidade, que é muito relevante. Eu queria entender um pouco mais, assim, da sua perspectiva, como é que a antropologia trabalha com isso, o que a ideia de equidade ajuda, ou enfim, conversa com esse lugar e essas possibilidades do etnógrafo, né, olhando para essas questões. Depois a Eugênia trouxe aqui uma coisa muito interessante, que eu já vou indo para a fala da Ireri com isso, que é sobre o lugar da escuta e do acolhimento, ou seja, o lugar da agenda de saúde mental, para quando a gente pensa em uma política de saúde ou uma assistência de saúde, não só saúde, né, nessa interlocução com a proteção, com a assistência social, para migrantes ou para populações, né, com essas especificidades. Então, você, né, no caso que você trouxe aí, muito, muito lindo, né, dessa sua interlocutora, sobre as formas que ela, né, a agência que ela tinha de articular, inclusive, e acionar os serviços de saúde, mas de uma forma e através de uma própria significação, né, muito própria. Então, enfim, a Ireri trouxe toda essa reflexão extremamente pertinente e muito crítica e interessante sobre a ideia, né, o conceito de crise humanitária. Eu, enfim, acho que rende muito essa reflexão que ela faz aqui para a gente pensar muitas coisas, e rende muito para a gente pensar em saúde. Eu sei que ela está falando da coisa mais ampla, né, da governabilidade e dos processos de administração aí de toda a crise humanitária, pensando, né, que foi
colocado, né, chamado, nomeado como crise humanitária venezuelana, mas acho que isso, sem dúvida, realmente rende muito para a gente pensar a mobilização desses ordenamentos morais em relação ao sofrimento, e como é que a saúde tem um papel central nisso, né, determinante nisso, inclusive na própria organização de toda essa intervenção em relação aos venezuelanos. Queria te perguntar um pouco sobre isso, né, sobre o lugar da saúde nessas instituições que você, né, tem olhado para essas articulações, né, como é que entra a narrativa, o discurso sobre as questões de saúde, como é que fica isso. Eu sei que isso foi se transformando ao longo do processo aí da acolhida, né, da operação acolhida, e, bom, enfim, e eu acho que eu apontei aqui uma coisa também, duas coisas interessantes que eu fiquei pensando, né, ressoou sobre a sua fala. Uma é essa ideia muito interessante sobre a necessidade de situar o que é vulnerável. Eu achei isso brilhante quando você olha para a vulnerabilidade não apenas, né, não é vulnerável apenas o sujeito, mas é vulnerável à fronteira, é vulnerável às relações que se estabelecem ali, e, portanto, se legitima, então, várias outras práticas. Mas acho que a gente consegue extrapolar, talvez, essa sua reflexão para pensar um pouco isso, né, como é que a gente consegue situar a ideia do que é exatamente a vulnerabilidade. É o sujeito, exatamente, né, é vulnerável? Quais são os processos, né, que são vulneráveis? Qual o tipo de prática? A possibilidade de acesso que vulnerabiliza. E essa sua reflexão sobre a crise dentro da crise, a partir da Covid, né? Fiquei pensando sobre a crise dentro da crise, não era tanto a crise da doença, era também, mas era essa crise que eu comentei na fala ali com o Daniel, relacionada à própria fechamento da fronteira e como é que isso encadeou muitos agravamentos da condição dessas pessoas, né? E ao mesmo tempo, ao fazer isso, também possibilitou uma administração ali que conseguia avançar. Eu estava em Roraima nesse período, eu acompanhei muito de perto esse processo dos abrigos, da multiplicação de abrigos, das desocupações, das ocupações que existiam nesse período da pandemia, e como é que o fechamento da fronteira, em razão da Covid, possibilitou a legitimação desse tipo de prática. E fiquei pensando na possibilidade de pensar ainda talvez uma terceira crise dentro da crise, né? Fiquei pensando nas situações em que aquele sujeito migrante estava em crise, ou, né, estou pensando aqui em crise como você, como um conceito êmico, né, como uma, e não analítico, mas quando trazia essa noção também era articulada no nível da individualidade, ou de uma condição do indivíduo, né, que adoece, ou que entra numa situação já que possa ser considerada pelos próprios profissionais como crise, e como essa crise dentro da crise, né, essa hiperbolização das crises. Enfim, eu vou parar por aqui, queria poder ficar dialogando com vocês muito tempo, mas aproveito, retorno a palavra para vocês, acho que tem poucos minutos para vocês talvez fazerem uma consideração final, né, Ale, e convido vocês, quem sabe, a colocar aí alguma palavra que tiver alguma consideração que vocês acreditarem que seja pertinente, que não for possível fazer ao longo das falas, né, relacionado a essa nossa reflexão sobre o que precisa, né, o que poderia, como poderia avançar uma política para migrantes, uma política que olhasse para esses sujeitos em deslocamento aqui no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Muito bom. Já vou passar na ordem das apresentações, então primeiro para a Fabiane, são 4 minutos para cada um, tá bom? Fabiane, se você puder começar. Tá, eu vou começar logo, então. Gente, eu queria falar muito mais, é muito gostoso mesmo esse espaço aqui, eu acho que as ideias ficam fervilhando, infelizmente não tem muito tempo, mas que maravilha a gente poder tecer essas reflexões juntos, né? Então, eu acho, assim, retomando o que a Ana falou sobre essas possibilidades de inserção, né, do migrante para além da questão da vulnerabilidade, só retomando, né, a gente faz parte desse projeto que o Daniel citou o nome, sobre acesso dos migrantes no período da Covid. Não vou repetir o nome, que é enorme, vai 4 minutos, mas é o projeto coordenado pela doutora Denise, lá da Unifesp, né, e
a gente lidou muito com essa questão, né? Falando também com a Ireri, né? Desculpa. E sobre essa questão do que é a vulnerabilidade, né? Porque a gente fazia as entrevistas e muitas vezes, aconteceu comigo também, a gente chegava nas pessoas e lia o nome do projeto para elas e elas diziam assim, olha, eu não vou te dar entrevista porque eu não sou vulnerável, eu não estou nesse lugar, eu não aceito esse lugar para mim, né? E a gente começou a refletir, opa, o que a gente está querendo dizer com esse termo, né? O que é essa vulnerabilidade? E como a gente pode ou não, tem o direito ou não, de colar isso, essa situação nessas pessoas, né? Então, a gente começou a brisar sobre isso, porque realmente é uma questão importante, né? Então, a gente começa a falar sobre situações de vulnerabilidade, atravessamentos de vulnerabilidade, né? Para tentar equacionar melhor essa questão. Mas ela é uma questão sempre presente quando a gente lida com isso, né? Então, só dando um exemplo, a gente... eu sou bastante crítica, não só da questão da militarização, né, dessa questão migratória, aqui no Norte principalmente, mas também da forma como o sistema de cooperação internacional foi articulado para lidar com essa migração. Essa migração, como eu falei, eu sempre falo, ela é um cálculo, né? Isso foi colocado por alguns de vocês também. Ela é um cálculo político, geopolítico, ela faz parte de um grande jogo geopolítico mais amplo. Mas a gente tem também a mesma mão que morde, a mesma boca que morde é a que assopra, né? Então, a gente tem um pool de países que vai estabelecer bloqueio e uma série de sanções que vai provocar essa migração, e, ao mesmo tempo, esse mesmo pool de países é o que vai contribuir para fundos monetários que vai ajudar na recepção humanitária dessas pessoas em deslocamento. Então, isso é muito irônico, né? Mas, quando você olha o escopo desses projetos, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, gente, a essa ação, eu tenho pessoas, né, muito queridas que trabalham na assistência humanitária, eu sei como é que eles são comprometidos e como eles valorizam, e como esse trabalho é importante, mas a gente precisa olhar para o termo mais amplo, né? Esses projetos, eles normalmente trabalham com a questão do terceiro setor, são projetos pontuais e muito estratificados, né? Então, a gente tem, por exemplo, quase nenhum diálogo tanto da destinação de recursos quanto das articulações com o SUS. Então, por exemplo, um dado aqui, o último dado que a gente tem pela plataforma Reforbi, em 2020, foram 5,84 milhões de dólares investidos pelo fundo do R4B só para a questão da saúde. E a gente tem também outras questões correlatas do WASH, que eles chamam que é ações de saneamento, de água, disponibilização de água potável, nutrição, outras rubricas, tá? Estou falando especificamente dessa que vai falar de saúde, projeto de saúde. Esse é um valor que foi liberado em 2020. Aí eu fico pensando, o que a gente poderia fazer com esse valor se ele fosse, por exemplo, destinado fundo a fundo para os fundos municipais de saúde de municípios de fronteira, de municípios de recepção de imigrantes, entenderam? Aí é como se esse sistema de repasse e de projetos, ele não concebe o SUS, porque o SUS é uma anomalia dentro disso. Ele é um sistema que tem toda uma estrutura de controle social, ele tem conselhos, ele tem comissões bipartite. Então, por que essa galera não conversa com o SUS? Né? Porque eu acho que isso faria uma baita diferença. Eu já sei que eu estou estourando meu tempo aí, mas só para lembrar, né? A gente tem uma necessidade ainda muito grande, apesar de toda essa rede de atores, né, que eu mostrei aí, que se constitui a partir dessa chave, e aí a Ireri, ela fala muito bem sobre isso, porque isso é um circuito financeiro também, mobiliza dinheiro, né? Há um mercado para assistência humanitária, e eu não estou desmerecendo ela é necessária, é importante, mas há um circuito que é montado a partir dela, e é por isso que eu chamei a atenção para o fato de que esse circuito não se viu quando os haitianos entraram aqui, né? Não se viu. A gente está vendo ele agora, tá? Mas o volume é maior das pessoas em deslocamento, com certeza. Mas tem um lance também de que é um cálculo, né? Enfim, é todo um circuito muito, muito articulado. E essa, assim, para encerrar rapidinho,
Só sobre a lógica da territorialização que a Elisa estava comentando, realmente a gente também vê isso, né? O princípio da territorialização na PS, a gente não consegue fazer ele funcionar com os migrantes, porque eles estão, primeiro, espalhados e eles têm uma relação diferente também com esse território, né? Uma relação que não é a mesma que alguém que mora aqui em Manaus ou que se mudou para cá, para Manaus há mais tempo. Então, obrigada, gente. Eu estou ansiosa para ouvir as outras intervenções. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Fabiane. O próximo agora é Daniel. 4 minutos, Daniel. Obrigado. Eu quero agradecer, né, e advogar por mais espaços como esse. Aprendi muito aqui com as colegas, agradecendo a Elisa pelos comentários atentos a cada um dos trabalhos, né? E dizer que, de fato, né, a gente precisa pensar as migrações dentro de uma perspectiva transnacional. Não é? Não adianta a gente pensar exclusivamente a saúde interna no Brasil, seria até um contrassenso, né, se a gente não pensa a necessidade desse diálogo transnacional. De fato, nós fomos vítimas, não é? Eu costumo sempre, nas oportunidades que eu tenho, nós fomos vítimas, não é, da associação da nacionalidade à doença, não é? Nós tivemos interdições reais, quarentenas impostas a brasileiros, não é? Em função do descontrole da pandemia no país, não é? Então são questões que a gente precisa ter atenção para evitar, não é, quando a gente articula nacionalidade, não é, origem nacional e saúde, não é, processo de saúde e adoecimento, não é, a gente precisa ter cuidado também para não estigmatizar o imigrante como portador de doenças, não é, porque hoje em dia, nessa onda de direita e extrema-direita que a gente tem por aí, é um risco muito grande que a gente está tendo. A gente está vendo a Europa cada vez mais endurecendo, né, as suas regras para ingresso, para permanência. Não é? Então, a gente tem que ficar atento a isso. O segundo ponto, né, as questões de gênero, né, e políticas para as mulheres, é algo que precisa ser pensado, porque a gente costumava, no grupo, não é, de pesquisa da Denise, ali a gente costuma discutir que o imigrante ele não é vulnerável, não é? Ele não traz em si uma vulnerabilidade intrínseca à pessoa migrante, não é? Pelo contrário, os que se lançam no processo migratório, eles têm um ímpeto, não é? Eles estão em busca de algo. A vulnerabilidade ela é produzida, não é? Ela é socialmente produzida, não é? Então a gente precisa encontrar mecanismos que venham a prevenir essa vulnerabilidade, não é? E no caso das mulheres, esses mecanismos precisam ser colocados em prática não só nos fluxos de entrada, mas também como saída, não é? Em Portugal, eu entrevistei várias mulheres, não é? Mães solo, que tinham decidido ir para Portugal e durante a pandemia atravessaram momentos também de grande angústia e precariedade em função dessa situação relacionada ao deslocamento. Eu quero aproveitar, não quero me exceder no tempo, não é? Mas eu queria fazer um convite para todas e todos os pesquisadores que estão aqui, não é? Eu estou fazendo parte da MADRE, não é? Que é uma rede de pesquisadores, eu coloquei o endereço aqui, em saúde e migrações, e ainda nós temos poucos brasileiros lá, é uma adesão gratuita, uma rede que faz parte da Organização Internacional das Migrações. Então, para pensar essas perspectivas, não é, internacionais, transnacionais, é interessante que a gente esteja também inserido nessas redes, não é? Eu estou fazendo parte ali do comitê gestor, teve uma seleção no ano passado, né? Então fica o convite aí a todos que queiram participar. Eu não vou me exceder, Alexandre, pode ficar tranquilo, né? Só para fazer esse chamado aí e agradecer novamente pela oportunidade. Obrigado, Daniel. É tarefa ingrata controlar o tempo, mas eu preciso fazer, desculpa. Agora passar para Eugênia, 4 minutos, Eugênia. Tá bom. Ana, muito obrigada pelos comentários, obrigada a todo mundo, também queria dizer que gostei muito de escutar a fala de vocês, acho que realmente rolou assim uma complementação, né, é muito legal e também vamos fazer mais essas discussões, né. Bom, então, bem breve, em primeiro lugar, essa questão do papel das mulheres e do lugar que elas têm nas atividades de cuidado, nas tarefas de cuidado e tudo mais, eu acho importantíssimo, né, considerar, mas, ao mesmo tempo, na linha que eu estou mais trabalhando agora, tem a ver um pouco com essa questão de problematizar categorias fixas, né, principalmente categorias de cuidados, que no contexto dos estudos com mulheres bolivianas me levou muito, assim, a problematizar com o que a gente está falando quando se fala de cuidados, né, acaba sendo uma coisa muito redundante sobre noções hegemônicas de família,
sempre associadas a uma família branca, heterossexual, classe média, que no contexto das migrações bolivianas não é uma categoria válida para ser pensada essa realidade, né? Na pandemia ficou muito claro isso, como a classe média estava muito assim, e agora, trabalho de casa, o que faço? Entrar as pessoas bolivianas, isso não foi novidade nenhuma. Então, essa divisão de tarefas, essas fronteiras entre o público e o privado, não são categorias que sejam válidas para todas as realidades que a gente estuda. E, com relação a isso, o que eu estou mais trabalhando agora tem a ver um pouco com esse olhar para essas estruturas, principalmente a cis-heteronormatividade, né, que permeia as políticas públicas e, particularmente, políticas de saúde. E, como eu disse, a minha pesquisa hoje está mais considerando essas dissidências sexuais de gênero e, fundamentalmente, essa coisa que também gostei, que ficou muito assim, uma coisa importante para ser colocada, né, esse lugar recusado por pessoas migrantes refugiadas, né, de vulnerabilidade de vítima, que é uma coisa que a antropologia tem discutido muito, muito. Então, o que eu tenho mais interesse assim, em pensar é esse agenciamento político do desejo, que no caso das dissidências sexuais de gênero aparece muito presente, né, essa recusa ao lugar de vítima, né, e entender como essas pessoas em contextos particulares estão criando redes, estratégias de sobrevivência, interdependência, que vai muito além do que as categorias falam, né? Bom, com relação a essa relação entre o ativismo e pesquisa e tudo mais, realmente se abrem muitas possibilidades, né? E, ao mesmo tempo, desafios que conectam um pouco com essa questão da pesquisa situada, que, no meu caso, eu gosto de falar muito do que, a partir do que Miriam Gimeno fala, né? Essa proximidade sociopolítica com o outro que caracteriza as nossas antropologias, né? Onde a gente nunca está estudando um outro distante, longe no tempo, mas um outra que está aqui com a gente, que a gente tem realmente essa conexão. E, finalmente, para encerrar no tempo, essa questão da etnografia, esse diálogo com as políticas públicas, eu acho que fundamentalmente o que a gente tem é essa possibilidade que a etnografia nos dá de tensionar essas categorias fixas e de se deslocar da normatividade, né? Em vários pontos. E acho que essa questão de sair da vitimização, né? Quando a gente faz etnografia, a gente entende que as pessoas estão agenciando um monte de coisa e que nunca estão, tipo, esse olhar que vem de fora nunca é realmente a vivência dessa pessoa, né? Então, acho que aí é a principal potência, né? Pensar essas potencialidades, eu acho que é importantíssimo. Muito obrigada. Obrigado, Euge. Por último, Irene, 4 minutos, Irene. Obrigada, Alexandre. Eu adorei suas reflexões, análises, sua capacidade de síntese e de conexão entre todas as apresentações de Eugênia, Daniel, de Fabiane e também as reações que vocês tiveram. Realmente acho bem que saiu aqui pensando muita coisa. Muito brevemente, né? Eu acho, sim, que, como você falou, né? A saúde tem um papel central na crise humanitária como uma forma de governo, né? E eu acho que o que eu tentei fazer é pensar desde uma perspectiva em particular e desde a crise e a saúde nesse contexto como formato de governo, né? O que não quer dizer que não tenha outras miradas, né? Avanços importantes, por exemplo, eu pensava, né, inclusive no auxílio emergencial, né, que mesmo com todas as precariedades, né, da política universal brasileira, conseguiu atingir muitos migrantes, inclusive em situação de irregularidade migratória, né, coisa que não aconteceu em outros países da região e que eu acho que foi muito bem celebrado, merecidamente, né. Mas eu acho que é importante, desde essa avaliação, né, de que pensando que as políticas são multicausales, né, sempre, não quer dizer que não tenha conquistas importantes e que justamente como a Fabiane falava, né, tem pessoas super comprometidas no campo da saúde, no campo do humanitarismo, né, e que o trabalho que eles fazem é super válido e super necessário e que também transforma vidas das pessoas. Eu acho que é interessante, eu queria só chamar a atenção um pouco sobre essa perspectiva transnacional que também vocês colocaram, né? Ou seja, o que Daniel colocou, né? Pensar
a saúde dentro do campo da crise humanitária na construção de um regime regional de governança das migrações, né? Que isso fica muito claro no caso da migração venezuelana, né? Eu acho que a migração haitiana foi um antecedente importantíssimo para pensar as fronteiras em chave regional, né? Só que nesse contexto as políticas regionais não foram tão sofisticadas como foram agora no caso da migração venezuelana quando se declarou a crise, né? Então isso mudou totalmente o paradigma e o formato do controle, né? E aí acho que vale a pena pensar justamente no papel que tem a plataforma Response for Venezuela, né, R4B, né, que é uma plataforma que está sendo pensada em chave regional para a migração venezuelana, na lógica da crise humanitária, mas que eu acho que temos que ficar atentos porque vai começar a ser a chave para outras migrações que estão circulando pela região, né? E como que nesse contexto a categoria da vulnerabilidade e a saúde pode ter um papel central não só como forma de cuidado, né, das populações, mas também como mecanismo do controle, o de extração de dados a partir da medição das distintas vulnerabilidades que são consideradas, né, e que, como sabemos, essas vulnerabilidades são fronteiras também, né, e são questionadas o tempo todo pelos migrantes que não se encaixam nas categorias de gênero, como a Eugênia falou, né, nas categorias de raça, e que estão o tempo todo negociando, né, nesses limites, nessa luta, eu acho, entre a disputa das migrações, a mobilidade, da produção de dados, etc. e tal. Eu achei muito interessante o que você falou, Ana, sobre a terceira crise, né, o sujeito dentro da crise. Eu estava escutando outro dia uma palestra da Eugênia Mota e do grupo do Federico Neibur sobre o tema da crise, né, pensando especificamente nos temas da economia, né, e como que o excepcional e o cotidiano estão o tempo todo dialogando, né? Ou seja, não que uma crise chega e volta e muda tudo. Nós tem distintas temporalidades constantemente dialogando e que eu acho que essa é uma chave muito interessante da etnografia, justamente poder sair daquela grande narrativa da crise e para ver como distintas temporalidades dialogam nessa grande chave, né? Que não é assim. E, finalmente, a última coisa que eu prometo falar, Alexandre, tinha a ver com o tema das categorias, né, que eu acho que a Eugênia já adiantou um pouco, e que eu acho que o papel, quizá um dos papéis da antropologia, uma das contribuições, tem a ver com pensar que as categorias justamente não são categorias estáticas, não são fechadas, não tem uma única definição, e que são conceitos em disputa, né? Então, quando a gente está falando de crise, ou de direitos humanos, ou de vulnerabilidade, de saúde, ou de bem-estar, não quer dizer que todos estamos falando da mesma coisa, né? E que eu acho que é importante tentar ir para além das categorias para tentar entender o que está em disputa em cada uma delas, e mais que tentar pensar nas definições estáticas dessas categorias, ou uma definição mais real da categoria, tentar mirar como que ela circula, né, e como que essa categoria em específico cria contextos em particular. Eu amei o exemplo da Eugênia com relação à boliviana, né, e como que o uso que ela faz das políticas da saúde, né, do cuidado para pensar no próprio relaxamento, se tem uma outro viés aí para isso. Ela está disputando outro sentido sobre a saúde, né, também. Bom, é isso. Agradeço muito. Obrigado, Ireri. Sei que a gente já passou do tempo, vou fazer um encerramento bem breve. Queria agradecer mais uma vez Fabiane, Ireri, Eugênia, Daniel e Ana Elisa por participarem da mesa. Acho que o evento, a Conferência Livre Nacional que a gente está organizando, e essa mesa em específico evidenciam o papel, né, que a antropologia e os antropólogos, antropólogas e antropólogos têm na produção de políticas públicas, na associação política que a gente tem quase inerente com os povos que a gente pesquisa, com as pessoas que a gente pesquisa. E na área específica da saúde, acho que é bom destacar esse crescente interesse dos antropólogos na atuação de maneira prática. Isso, enfim, já está também colocado em outros trabalhos, né? Enfim, tem até revisões de literatura, como a que a Sônia Maluf fez recentemente, que mostram isso como uma tendência na antropologia, né? E por um lado, auxiliando nas políticas públicas, e por outro, também nos serviços, né? Enquanto profissionais do cuidado, enquanto profissionais que podem fornecer cuidado, né?
Então, eu queria agradecer, acho que é uma mesa muito rica, deixar claro mais uma vez que a gente, enquanto Comitê Migrações e Deslocamentos, nós já tínhamos produzido um documento, né, com propostas. Esse documento nós vamos circular entre os participantes e as participantes da mesa de hoje, para colher contribuições e enviar para a Comigrar, né, enquanto comitê da aba. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, e é isso. Muito obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.